Latim confessare. Com, juntos. Juntos. Vem de juntos. Com vem de juntos. Vem de Fernanda. Vem de Fernanda, que na verdade é a palavra que remete ao início dos tempos gregos, né, que na verdade remete a perdão. Fernanda quer dizer perdão, ou seja, perdoar juntos, e sar vem de Deus. Né? Sar, que na verdade vem de uma língua, né, congolesa antiga, um antigo dialeto congolês. Né? Fala galera do Resenha, beleza? Estamos aqui, Bira, Pedrão. e hoje a gente vai conversar com vocês sobre um assunto um pouquinho polêmico às vezes dentro da igreja, né, Pedro? Verdade. Que é o sacramento da confissão. Como funciona o sacramento da confissão, o que fazer, o que não fazer, e principalmente como a gente deve se comportar quando a gente estiver na frente do padre. Então, para isso, eu vou começar falando para vocês um pouquinho sobre o que é esse sacramento e por que a gente deve se confessar na igreja. A primeira coisa é saber que realmente a reconciliação é um sacramento, né? A procura pelo arrependimento diante de Deus faz parte do catecismo da Igreja Católica e faz parte da nossa profissão de fé. Hoje muita gente sabe muito bem como fazer para se confessar de uma forma bacana, e aí hoje a gente levantou algumas dúvidas do que é certo e o que não é para falar com vocês. Exatamente. Então nossa produção preparou aí para vocês pequenos trechos do que não fazer durante a confissão, beleza? Então vamos lá, Daniela, Bruna, roda aí pra gente as nossas cenas. Padre, olha só, não vim contar nada não, sabe? Eu nem tenho pecado, na verdade. Mas eu vou te contar aqui uma coisa. O senhor fica de olho aberto, hein? Você sabe aquela menina lá, aquela Beatriz, aquela irmã daquele garoto alto, assim, sabe? Que canta na igreja. Ela tá fazendo várias intrigas na igreja. Ela tá separando as pessoas, entendeu? Ela tá fazendo um trabalho aí que eu não sei direito o que é. Mas eu ficaria de olho nela. Primeira coisa, falar do pecado dos outros. O camarada me chega, me senta na frente do padre e fala, não, porque fulano fez isso, esse cano fez aquilo. Ah, brincadeira. Eu considero essa tal de Beatriz, então. Ela realmente faz tudo isso. Mas não convém você falar na frente do padre que a pessoa faz tudo isso, gente. A confissão precisa falar dos seus pecados, gente. Não inventa de querer falar do pecado de fulano, beltrano, ciclano, isso não importa. Tá ali para abrir o seu coração e falar do que tá te incomodando, enfim, do que você tá fazendo que não tá te colocando no caminho de Deus, né, galera? Sem falar do pecado dos outros. Então, padre, a última vez que me confessei, tem pouco tempo, uns 8, 9 anos, foi mais ou menos a minha primeira comunhão. Então, essa história, ela começa mais ou menos quando eu conheci o João. No início nossa amizade era boa, aí depois a gente começou a fazer um curso de lei juntos. 6 hours later. 6.5 hours later. Estamos chegando na história do meu pecado. Segundo ponto, ficar contando história na hora da confissão. A gente sabe que por trás de toda falta que a gente comete existe uma história, mas não é bacana e nem é produtivo ficar contando tudo ali. Muitos padres comentam que falta um pouquinho de objetividade da gente na hora de confessar, não é isso, Pedro? Exatamente, gente. A confissão tá aí para você falar diretamente do seu pecado, gente. Não comece a contar toda uma história nova pro padre, aquilo não vai acrescentar em nada para você, não vai acrescentar em nada também pro padre que tá ali. Você está, na verdade, perdendo tempo, às vezes uma fila longa lá fora, as pessoas querendo se confessar, querendo de fato contar os seus pecados pro padre, e não podem, porque você está ali prendendo o padre numa história muito longa. Gente, confissão para você ir lá, contar o seu pecado e pronto. Assim, não perde muito tempo contando muita história, porque não vale a pena, não vai ser bom nem para você nem pro padre. Então, padre, é o seguinte, eu tô com uns problemas em casa, tô brigando muito com a minha mãe, com a minha avó e tal. E sei lá, não sei se eu acho que eu tô meio estressado, não sei te explicar. Mas eu não queria muito me confessar não, só que se você desse uma ajuda, uns conselhos sobre isso, algo assim. Então vamos lá, galera, terceiro ponto, não confundir a confissão, galera. A confissão tá ali para você contar os seus pecados pro padre e pedir um perdão. Se você quer uma orientação espiritual com o padre, se você quer uma bênção, se você quer conversar com ele, você até pode ser na final da confissão e tá lá dentro e falar, padre, olha só, eu tenho problema, eu queria conversar com o senhor, queria uma orientação um pouco melhor. A gente pode marcar o horário durante a semana para vir aqui conversar com você. Isso não tem o menor problema, gente. Mas a confissão é um sacramento. O sacramento existe com o perdão dos pecados. O sacramento não está aí para você bater um papo com o padre, pedir conselhos. É óbvio que o padre é um orientador espiritual, isso faz parte, mas você pode pedir em outro momento, né, Pedrão? Com certeza. O tempo que a gente deve perder e dedicar, na verdade, é ao exame de consciência. Um bom exame de consciência leva a uma confissão objetiva e clara. O momento para procurar a orientação espiritual, como o Bira bem disse, é depois desse horário, de repente à frente, uma conversa particular. Afinal de contas, o padre também está ali para ser nosso amigo, né?
mais do que um orientador, um pastor, um parceiro. Mas no momento da confissão, pede uma objetividade, uma clareza muito grande. Então, Padre, eu tenho uma coisa muito legal para contar pro senhor. Eu ajudei os velhinhos na caridade. Eu distribuí cesta básica. Olha, não sou iluminada. As pessoas não chegam pra mim e falam assim, tipo, cara, você é uma pessoa da luz. Eu não tenho pecado não, sabe? Eu tô me sentindo essa pessoa tão santa. Eu não sei nem explicar. Sabe o que eu fiz ontem? Eu dei lugar pra velhinha no ônibus. Eu dei lugar pra velhinha no ônibus. Quem que faz isso hoje? Quase ninguém faz, cara. quarto ponto. Quarto ou quinto, Mira? Já me perdi. Quarto É o ponto. quarto ponto agora. A pessoa chega na confissão e resolve dizer pro pai que não tem pecado. Mira, Não existe pessoa perfeita nesse mundo, né, Pelo que já passou amor. por aqui, a não ser o próprio Jesus Cristo, né, gente? e Hebe Camargo. Adoro. Verdade, grande Hebe. Talvez Oprah também. Mas enfim, isso é um outro ponto. Gente, por favor, né? Todo mundo tem pecado, todo mundo tem que falar pro padre. Se você se acha perfeito, primeiro você já é um grande pecado. Pois é. Segundo ponto, não vai na confissão, gente. Confissão você falar pro padre o que você tem feito de errado. Se você é perfeito, se você ajuda os velhinhos, se você ajuda os cegos. Gente, não vai se confessar, não precisa. Confissão é pra você falar pro padre o que você tem feito de errado, o que te incomoda no seu coração. Faz sentido, sei lá, falar pro padre que você é perfeito, ficar se gloriando. Por favor, né? Vamos ter um pouquinho mais de senso na hora de se confessar. Olha só, seu padre, eu cometi um pecado assim, até pontos de fundamentos. Eu roubei a casa da minha amiga Thaisa, mas eu já vou te explicar o porquê. Vou te explicar o porquê, olha só. Ela conquistou as coisas muito fácil, sabe? Ela também roubou dos outros. Então, tipo assim, se eu roubar dela, tipo, ladrão que roubou, ladrão 7 anos de perdão. Então o senhor pode até me dar 7 anos de perdão, né, por causa disso. Assim, eu sei que foi errado, né? Mas vamos falar a verdade, né? Eu não tô tão errado assim, né? Porque ela mereceu. Outro ponto interessante que a gente tem que pensar: justificar os nossos pecados. Uma coisa que a gente precisa entender, Bira, é o seguinte: para que o pecado seja realmente reconhecido por nós, ele não pode ter uma justificativa. A partir do momento que eu chego para o padre na confissão e digo que eu cometi determinado ato, né, que eu cometi determinado pecado em razão de isso, daquilo ou daquilo outro, eu não estou efetivamente reconhecendo que eu errei. Estou botando a culpa em outro fator, não na minha própria humanidade, na minha pequenez humana, não é isso? Exatamente. O ponto fundamental da confissão é você reconhecer por você mesmo o seu pecado. Você está justificando ele, você está quebrando uma regra pétrea para você se confessar. É justamente você estar ali disposto a entregar o seu pecado para Deus e pedir perdão por aquilo. Se você está fazendo o seu pecado justificando ele, gente, não tem sentido você se confessar, porque você está quebrando uma regra pétrea da confissão. Sempre lembrem-se disso. Se você for se confessar, e a gente recomenda que vocês vão se confessar, reconheça os seus pecados. Você querer ficar se justificando pro padre não convém. Você errou, você está indo na verdade para pedir perdão e para entregar o seu pecado para ele. Quantas vezes a gente errar, quantas vezes Cristo vai nos perdoar. Exatamente. Olha, é o seguinte, eu não sei que pecado eu tenho, tô em dúvida, eu tenho algum. Mas, pô, tu pode me dar uma listinha, vai falando dos pecados, pô, os que tem aí, matar, roubar, aí eu vou dizendo se eu tenho ou não. Próximo ponto, o próximo pecado. Galera, listinha de pecado, isso não existe. Se tá indo lá confessar, como o Pedro já falou anteriormente, você fez exame de consciência, você sabe por que você tem que se confessar, você sabe o que você quer entregar ali pra Deus naquele momento. Então chegar pro padre e falar assim: padre, vem aqui me confessar, não sei direito o que é não. Vai falando dos pecados padrões aí que eu digo que eu estou fazendo ou não. Você não está preparado para se confessar, cara. Então, por favor, faz exame de consciência antes, se prepara certinho. Porque ir lá e falar só por falar, você não está se entregando, você não está fazendo o sacramento corretamente como deveria fazer, né? Voltamos para aquele ponto de início. Um exame de consciência bem feito se reflete numa confissão bem feita. Então, se você pede pro padre te dizer o pecado que você cometeu, eu acho que você nem pensou no pecado que você cometeu. Então, padre, eu sei que eu vim aqui dia 12, falando que eu briguei com a minha mãe, eu vim anteontem, falando que eu briguei com a minha avó, mas eu briguei de novo. O que eu posso fazer, padre? Me ajuda. Último ponto, que é o seguinte, galera. Confessar todas as vezes o mesmo pecado toda hora. Isso não faz muito sentido, gente. O sacramento da confissão é para você entregar para Deus aquilo que te faz mal e que você não quer mais fazer. Se você está indo confessar toda vez o mesmo pecado, na verdade, você não está confessando esse pecado. A gente confessa o que a gente não quer mais para a nossa vida, a gente confessa que a gente vai passar a se esforçar para não fazer mais. A gente sabe que muitas vezes é difícil, a gente acaba cometendo os pecados muitas vezes, mas tudo primário da confissão é esse, a gente tentar não cometer mais o mesmo pecado. Se tem todo dia confessar o mesmo pecado, tem alguma coisa de errado. É isso aí. A consequência imediata de uma reflexão, do exame de consciência bem feito, é a intenção sincera de não mais cometer aquele pecado. Você faz uma reflexão
diz pro padre que você cometeu um determinado pecado, sai dali dizendo que está arrependido e 10 minutos depois comete o mesmo pecado, você acaba saturando o próprio sacramento, né? Banalizando a reconciliação com Cristo. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Como a gente acabou de dizer pra vocês, todos esses pontos da confissão, algumas coisas são importantes, né, a gente relembrar depois de tudo que a gente falou aqui. Em primeiro lugar, sempre lembrar de fazer um bom exame de consciência, né, Pedro? Então preparem para isso confessar, não vão do nada, para não acontecer os erros que aconteceram, igual a gente viu nos exemplos do nosso vídeo. E outro ponto bastante importante também, após a confissão, tentem não voltar a cometer os mesmos pecados, né, gente? A confissão ela é feita pra gente entregar para Deus o que a gente não quer mais no nosso coração. Então sempre tem esses dois pontos aí em mente pra gente não cometer mais nenhum tipo de erro. Certo, Pedrinho? É isso mesmo. Quem gostou do vídeo, dá aquela curtida, compartilha, sugestões de temas, fiquem à vontade para comentar aqui no nosso vídeo. Obrigado, Bira, por esse momento maravilhoso. E é isso, galera. Obrigado aí por ter acompanhado a gente. Não esquece, curte, compartilha, coloca sua sugestão aqui de temas. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo também, que a gente vai buscar responder todos vocês, beleza, galera? É isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Partiu mudar o mundo.